Oi, seja bem-vindo! Tá começando mais um programa às 2 da tarde pela Primer TV, no canal 23 da NET, onde quer que você esteja, assistindo online também, pelo primertv.com.br. Eu sou Laís Kirchner e faço companhia para você nessa meia hora. Hoje tem muita coisa bacana no programa, hein? Vamos falar sobre saúde mental, vamos falar sobre um projeto bem legal que ajuda a autoestima das mulheres diagnosticadas com câncer. Ou seja, o programa hoje está totalmente imperdível. Então se acomode aí no sofá, vem fazer companhia, eu faço companhia para você neste sabadão, dia da independência! Então bora comemorar o feriado junto comigo. Começou! E setembro é um mês de valorização à vida, né? É o famoso Setembro Amarelo. Essa campanha ela foi criada em 2015, né, Camila, pelo Centro de Valorização da Vida aqui no Brasil, pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da vida, sobre depressão, sobre saúde mental. Hoje, novamente, recebemos aqui no programa Camila Custódio. Ela que é terapeuta, é coach, idealizadora do Consultório Emocional e vai esclarecer todas as dúvidas sobre esse tema que é muito importante, sobre o Setembro Amarelo, e vamos dar espaço para falar sobre isso. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Laís. É um prazer estar aqui novamente. Adoro vir para cá, às 2 da tarde. A gente adora também. Hoje a gente está sem a Ju, tá? É. Ela está cuidando da saúde dela. Isso é importante. É muito importante. Isso é importante. E como foco hoje é para a gente falar um pouquinho de saúde, no caso saúde mental, vamos começar a falar um pouquinho sobre essa tal depressão, Camila. Exato. Que eu tenho certeza, depressão é realmente a doença do milênio. É ou não é? É. O que é a depressão que todo mundo tem falado ultimamente? Então, a depressão, ela é um transtorno mental, né? Um distúrbio mental que nos leva à perda de si mesmo, né? Então, quando a gente se perde da gente, a gente encontra a depressão, a gente encontra a ansiedade, a gente encontra a escuridão, né? A depressão é algo muito grandioso, assim, e muito complexo. Pouco né? entendido, né? Pouco entendido, ainda um tabu muito forte, um tabu muito grande sobre o que é depressão, das pessoas falarem abertamente sobre isso. Ainda há uma banalização, né, da doença num todo, né, por ser um tabu. Um estigma muito grande. Muito grande, porque se fala e se ironiza muito, se brinca muito com a depressão. A gente vê aqueles perfis na internet, né, maravilhosos, Diva Depressão, Game of Thrones Depressão, sabe? E aí tu vê assim, uma banalização, como se qualquer tristeza já levasse a uma depressão. Então saia desse lugar, porque você não pode ficar deprimido. O que tudo tem que ser em torno da felicidade. Exatamente. Você não pode dar um espaço para você ficar mais tranquilo no seu canto, né? E você também não observa quando aquela tristeza já não é uma tristeza comum, não é? Exatamente. E existe essa banalização de que a depressão é frescura. É mimimi. É mimimi, que é ausência de Deus. Tá com depressão? Vai arrumar um trabalho. Tá com depressão? Vai arrumar o que fazer, vai arrumar o que pensar, entendeu? Se você acreditasse em Deus, você não teria depressão. Exatamente. A gente tem padres, pastores, várias pessoas que trabalham com a fé, com a religião, né, que fazem do seu ofício de vida deprimidos. A gente tem a Padre Fábio de Mello, a gente tem o Padre Marcelo Rossi, a gente tem Padre pastores. Fábio de Mello, inclusive, a Camila saiu do Twitter, né, recentemente, porque eu acho que as redes sociais são um ponto de ferida muito. Que machucam muito. As pessoas perderam o critério, né, e elas se escondem através das redes sociais para dizer o que elas pensam sem filtro, né? E esquecem que isso sim magoa o outro, né? O ser humano está perdendo muito o cuidado, não só consigo, mas com o outro também. Tá um desrespeito muito grande. Como é que a gente pode diferenciar aqui, Camila, para quem ainda não conhece mais a fundo sobre a depressão, diferenciar uma tristeza comum de uma coisa mais patológica? Sim. A depressão, né, e a tristeza, em alguns momentos a gente vai flutuar por ela, né? Por um quadro assim mais depressivo, né? E a tristeza da vida. Exemplo, a gente sofre um luto, né? Sofreu um luto, perdeu alguém que ama e aí vai ficar triste. A gente perdeu um animal de estimação, terminou um relacionamento, saiu de um emprego, teve uma perda financeira, né, grande, e esses quadros vão te levar a um episódio de tristeza. O que diferencia a tristeza da depressão?
é a capacidade de resiliência que o indivíduo tem de sair daquele lugar mais rapidamente. Ou seja, se a tristeza está persistindo Tá e você não entende o porquê, exatamente. é um sinal de alerta. Exatamente, porque assim, ficar triste faz parte da vida. E essa cultura que supervaloriza a felicidade, principalmente nas redes sociais, ela contribui muito para não deixar o outro sentir, né? Tá. O que você tem? Você chega no trabalho e diz assim, tô meio triste hoje. Não, fica triste não, sai desse lugar, entendeu? As pessoas não podem ficar tristes. Não querem que você tenha um luto, não querem que Exatamente, você chore. exatamente. Mas na rede social, você tem que criar uma persona, você tem que aparentar algo que você não é para você dizer que está bem. E aí, nessa mescla, você se perde, certo? Tá, afinal de contas, como que eu estou me sentindo de verdade? E a pessoa que está sentindo essa tristeza por um período maior, que já vai caracterizar um quadro patológico, ela vai sentir, mas ela também tem vergonha, sabe? Eu vejo que o que dificulta o tratamento e a busca por ajuda da pessoa que sofre depressão é justamente essa ferida velada que se tem aí de que eu não posso ficar triste, de que eu não posso, meu Deus, como que eu nesse relacionamento vou ter depressão? Como que eu nesse trabalho vou ter depressão? Você acredita que a falta de apoio ou realmente esse preconceito de pessoas mais próximas de quem está sentindo depressão com piora? certeza. Lá no consultório eu vejo bastante pessoas assim que vão e o parceiro, por exemplo, no relacionamento amoroso, o parceiro não aceita que a companheira tenha depressão. Não, é só um pouquinho. Ela tem uma casa maravilhosa, eu sou maravilhoso para ela, ela tem um trabalho bom, financeiramente estamos bem. Acabamos de voltar de viagem. Como assim depressão? Não, isso é frescura. Né? Então, assim, e principalmente para sair desse momento onde eu estou reconhecendo os sintomas, que eles variam muito, né? O sintoma não é o mesmo para todo mundo. E acho que é importante a gente salientar isso, né? Tem pessoas que dormem demais, tem pessoas que Quais são os principais insônia. sintomas da depressão? Então, além da tristeza, desse dia cinza, que vai ficar sempre cinza, por mais que tenha um sol maravilhoso lá fora, a gente tem as pessoas que oscilam entre dormir demais e não dormir, e sofrer de insônia, ter ansiedade, procrastinação, porque a depressão ela nunca vem sozinha, ela sempre vem com outros sintomas, né, que vão se confundir, inclusive, dentro da própria patologia, né, de outro quadro. Então, é muito comum pessoas depressivas terem sintomas patológicos de ansiedade. Né? Comer demais, comer de menos, querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, ou não fazer nada, não ter coragem para sair de casa, para sair da cama, para levantar, para ir trabalhar, tu perde o brilho da vida. Então, coisas que você fazia com o maior prazer, com a maior naturalidade, você não consegue mais. Se torna difícil, se torna difícil sair de casa, ou então tomar um banho para ir para o trabalho, já é algo que vai despender muita energia. Ou essas pessoas que, inclusive, assim, não vou sair de casa, vão lá, saem, vão para balada, vão para uma festa, postam muitas fotos, bebem, então estão com os amigos e depois elas entram, voltam para casa, entram dentro de um casulo e levam muito tempo para conseguir sair dele, sabe? Porque não quer dizer, a depressão, ela se esconde inclusive atrás de um sorriso. Não é porque a pessoa está em casa, que diz que não quer sair, que não quer fazer nada, que não quer fazer atividade física, que não quer comer, ou que está comendo demais, que ela tem depressão, só por isso. A depressão não é só uma pessoa jogada na cama sem tomar banho, sem se cuidar, chorando o dia inteiro, né? Exatamente. Por que você acredita que hoje a sociedade imagina que essa doença tem a ver com o desânimo, o desgaste e não, por exemplo, a gente teve agora um grande artista, né, do humor que faz as pessoas rirem, que é o Whindersson Nunes, que botou a cara a tapa, falou, eu tenho depressão e é assim, não é como vocês imaginam. Por que hoje as pessoas ainda acreditam que essa doença está muito associada só à profunda tristeza? Falta conhecimento, falta informação e há um preconceito muito grande. Há um julgamento, inclusive quando a pessoa está no trabalho e ela é afastada por conta de um episódio depressivo, né, que foi diagnosticado, patologia, foi processo terapêutico, foi processo psiquiátrico, está tomando a medicação e ela sai deste lugar, ela é julgada, por exemplo, se ela posta uma foto viajando, se ela posta umas fotos sorrindo com o filho, né, ou com outros parceiros, ou com a família, em algum lugar. Sabe o que? Você não estava com depressão? Que depressão é essa? Sabe? Então, falta conhecimento das pessoas e há um preconceito muito grande de entender que depressão não tem uma única cara, um único rosto e um único jeito de sentir. Nós somos seres individuais, únicos, singulares, e cada um sente de um jeito a sua tristeza.
Vamos falar um pouquinho agora sobre o Setembro Amarelo, sobre o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, que é o dia 10 de dezembro. Falar um pouquinho sobre a importância, sobre os nossos jovens que hoje em dia estão cada vez mais tendo essa patologia e o quão importante é o Setembro Amarelo para a gente alertar essas pessoas. Sim, o que eu diria? Eu diria que a gente precisa buscar informação e precisa buscar ajuda. A pessoa precisa se entender, se conhecer para saber, olha só, estou mais tempo nesse lugar do que eu costumo estar. Por exemplo, os jovens estão num relacionamento, né? Como é que funciona isso? Daqui a pouco terminou. E aí tá triste, não consegue sair daquele lugar, não consegue ter uma percepção positiva de si mesmo. Então, uma série de coisas que vão interferir, né, nesse processo. E principalmente com quem que eu vou conversar, com quem que eu vou me abrir sobre isso, sem ser julgado, né, sem ser apontado e sem ser banalizado. Então, eu vou falar com a minha família, não, mas imagina, como que a minha família vai receber isso? Então, eu não posso falar. Vou falar com os amigos também não têm informação, não têm o conhecimento, sabe? Então, por isso que trabalhos como o CVV, Centro de Valorização da Vida, faz um trabalho incrível, gratuito, a qualquer hora, porque às vezes a pessoa não tem essa iniciativa ou o poder aquisitivo de daqui a pouco estar buscando um tratamento, seja psicoterápico ou psiquiátrico, né, para estar buscando ajuda para sair desse lugar, e ela pode fazer uso do CVV, né, do canal, direto pelo celular ou do próprio chat, para estar falando e estar se abrindo. A pessoa precisa buscar alguém de confiança. De confiança para se abrir. E quem tiver com alguém passando por isso, por favor, escute. A escuta empática, sabe? Sem julgamento, sem apontamento, sem banalizar o sofrimento do outro, sabe? Sem achar que a pessoa sofre tanto quanto olha você. só, não, mas é que tem gente que tem problema de verdade, sabe? Tem gente que perdeu muito dinheiro, tem gente que perdeu o pai, tem gente que perdeu o filho. Então, assim, será que isso é depressão mesmo? Então, acho que é importante a pessoa parar para pensar. E se eu quero ajudar alguém, que eu esteja aberta a escutar o que a pessoa tem a me dizer. No Brasil, aqui, a gente tem o problema do preconceito muito voltado a índices de suicídio. Tanto que aqui o índice maior é entre os rapazes mais novos, os adolescentes gays. Né? Então, quando está ligado a alguma coisa que você não se aceita, o que a sociedade não aceita, aquilo como normal, né, entre aspas, é um lugar de perigo mesmo e é onde a gente tem que ter bastante atenção aos nossos jovens. Sim, com certeza. A questão da sexualidade, então, é uma fase muito difícil. E sim, o homem acaba sendo muito mais afetado pela depressão. Por quê? Porque a mulher, ela tem esse hábito de falar, de conversar, de buscar ajuda, de falar com as amigas, né? Então, ela vai, ela busca, ela fala, ela vai atrás da informação. O homem não. O homem já tem, por causa da nossa cultura, inclusive machista, que o homem não chora. Exatamente. Então, assim, o homem não chora e o homem vai buscar outras formas de tratamento. Aonde o homem vai, qual é a cultura do homem para resolver um problema? É ir para o bar. Então, assim, a depressão também, as pessoas que sentem os sintomas, ela acaba se medicando, se automedicando de alguma forma para aliviar a dor. Então, seja usando um medicamento controlado, às vezes sem prescrição médica, né? Simplesmente porque alguém tomou algum medicamento e fez bem, então eu vou tomar também, e aí depois a pessoa simplesmente larga o medicamento, ou se está se medicando com o próprio álcool ou outro tipo de droga, né, ilícita. E o perigo disso, né? Exatamente. A gente vai deixar aqui na tela algumas informações para quem está precisando buscar ajuda, como o CVV, 188 agora foi disponibilizado gratuitamente, é um número que você pode ligar se você está sentindo angústia, se está achando que realmente não está legal, a sua tristeza está cada vez mais adiante, você não está saindo disso. Temos aqui agora na tela alguns centros de informações e de ajuda onde você pode buscar, além, claro, de pessoas próximas a você. Sim, e que você sente ajuda. Confiança, né, Camila? Então a gente sempre avisa, está sentindo alguma coisa de diferente no seu corpo, na sua mente, procura um psicólogo, um psiquiatra, uma terapia, qualquer coisa que faça você sair dessa sua tristeza prolongada, excessiva demais. Se abra, né? Se abra. A pessoa tem que entender que se as coisas não estiver bem na cabeça dela, elas não vão estar bem em lugar nenhum. Então a gente precisa aprender a cuidar da gente.
de dentro para fora e entender que a cabeça, o corpo, o espírito, que a gente é uma máquina complexa e tudo tem e que integrada, exatamente. Então a gente precisa cuidar de todos os nossos momentos, todos os nossos espaços dentro da gente, entendeu? Inclusive dentro da cabeça. Inclusive dentro da cabeça. Consultório emocional, para você conhecer um pouquinho mais sobre Camila Custódio. Exatamente, no Terapeuta Instagram. também, ela pode ajudar e tá ali sempre de prontidão também, sim, principalmente em Setembro Amarelo, né? Exatamente, inclusive no direct o pessoal manda bastante pedido de ajuda, tem gente que manda assim, por favor, me ajuda, porque não sabe o que fazer. Então, assim, o consultório emocional é um espaço para a gente tratar as nossas fragilidades humanas. E a gente se desenvolve muito quando a gente reconhece os nossos limites e as nossas fragilidades. Então, que a gente perca esse preconceito. Então, busca lá no Instagram, né, consultório emocional ou o 4899-139-2502. Camila, obrigada. Eu que agradeço. Novamente por falar sobre esse tema tão importante e que ainda é muito visto com preconceito, tá? Eu espero você no próximo programa. Pode deixar, estarei aqui. Ó, daqui a pouquinho a gente está de volta, depois do intervalo nós vamos falar sobre um projeto bem legal sobre micropigmentação, mas é uma micropigmentação diferente e ó, vai ajudar muitas mulheres aí a elevar a autoestima, tá? Então, não fica ansioso que a gente volta depois do intervalo com muito mais no programa às 2 da tarde. Localizado em Campinas, São José, o Andréa Mendonça Estúdio de Beleza realiza vários serviços como estética capilar, sobrancelhas, maquiagem e manicure. Ligue 3372-2364 e agende seu horário. Medos e incertezas com mulheres que são diagnosticadas com câncer de mama são os sentimentos mais comuns. Pode afetar a sua autoestima, sua sexualidade e a sua aparência. E até desencadear uma depressão. Hoje a gente vai falar sobre um projeto muito legal que vai ajudar essas mulheres e muito. Eu estou aqui hoje com Gisele Alebrante, ela que há 7 anos vem atuando na área de micropigmentação estética e paramédica. É isso mesmo, Gisele? Boa tarde. Isso mesmo, boa tarde. Mas é uma micropigmentação diferente que a gente vai conversar aqui, não apenas das sobrancelhas que a gente está acostumado a ver, né, na Exatamente, estética. é uma área mais específica. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade de poder mostrar o meu projeto, né, o meu trabalho, que ele é um projeto realmente, como fala o nome, é um projeto de amor. Então é muito bom poder compartilhar com vocês. De amor e de autoestima. Exatamente. Eu achei muito legal quando eu soube do teu projeto, Gisele. O fato de tu estar ajudando as mulheres que às vezes, depois de passar por um período já muito difícil, né? Que precisa de muito apoio, precisa sustentar a sua força e sua autoestima, às vezes vem um outro período, né? Exatamente. Que é a perda da autoestima por conta da sua aparência. É. E eu acho isso muito sensacional, o projeto que você faz de reconstrução. O projeto, assim, ele é muito... eu aprendo muito com ele. E eu considero ele um fechamento de todo o processo do câncer que elas tiveram, né? Ele é voltado não somente para as mulheres que tiveram câncer de mama, né? Eu também trabalho com a questão da micropigmentação de sobrancelhas, porque elas perdem também pelo da sobrancelha. Mas, particularmente, assim, o de mama, né? Ele dá um impacto maior, né? Assim, tanto na minha vida pessoal, profissional, como na delas. Então, eu considero ele o fechamento. Até uma cliente comentou isso comigo, que ele é o fechamento de todo o processo. Porque tem mulheres que passam aí por 6, 7 cirurgias, né? Até conseguir chegar ao ponto de poder fazer a micropigmentação. Às vezes tem casos que não dá para fazer.
Aí chegar até o momento que elas chegam para mim, então eu tenho o papel mais importante. Né? Assim, é o fechamento daquele processo todo, daquela dor que elas tinham. Elas vão se reencontrar, né, diante do espelho. Então, por que você resolveu fazer isso, Gisele? Assim, eu sou formada já há mais de 10 anos na área da saúde, né? Quando eu comecei a atuar na área de micropigmentação mesmo, eu queria que o meu trabalho ajudasse. Não só, porque assim, até trabalhando com a micropigmentação, você já traz de volta a autoestima de muitas mulheres, né? Mas eu queria um pouco mais, quer dizer, muito mais que aquilo. Então eu queria algo que pudesse fazer a diferença assim, na vida daquelas mulheres. E aí eu fui buscar um conhecimento melhor dentro da área, que eu pudesse encontrar o que eu queria. E aí eu encontrei a micropigmentação paramédica. Tem cursos específicos para quem está Sim, específicos. A gente chama de micropigmentação paramédica, né? Então ela é um pouquinho mais voltada para a área, não é voltada para a área médica, mas a gente, querendo ou não, trabalha em conjunto com os médicos, porque eles têm que indicar o nosso trabalho, né? Precisa de autorizações, provavelmente. Então, né? só posso fazer com autorização do médico, né? Tem que finalizar todos os processos para chegar até mim, para eu poder fazer o meu trabalho. E ainda assim eu vou precisar estar mandando ela para o médico ver como ficou. Então, assim, por isso que ele é um trabalho mais... um pouco diferenciado, né, da micropigmentação assim mais usual, né, que é olhos, boca e sobrancelha. E o que você notou assim quando você começou a trabalhar, fazer esse trabalho, esse projeto bonito? O que você mais se impressiona quando vê as mulheres depois do resultado final, quando você atua com elas? Ai, assim, sem explicação. Quando eu falo, já até me emociono, né? Porque eu tive uma cliente em especial, assim, que ela me falou que logo depois, que não foi nem a mama que eu fiz ela, fiz a sobrancelha. Só que aquilo teve um valor tão grande para ela, que assim, ela me agradece até hoje. E ela me falou uma coisa muito interessante. Ela disse: eu venci o câncer a partir do momento que eu não aceitei ele para mim. E você agora está assinando embaixo tudo isso. Então, nossa, ali eu já comecei, ela foi já tinha passado várias clientes até chegar a ela, mas assim, ela me deu mais força, sabe, para poder continuar. O que eu ganho delas é aprendizado. Eu gosto de ouvir as histórias delas para poder fazer o atendimento. Eu vivo junto com elas naquele momento. Eu imagino que quando você recebe essas mulheres no teu consultório, você deva conhecer um pouco parte da história delas. Sim, né? eu procuro fazer isso. E imagino a tua emoção de até ficar um pouco contida para poder trabalhar sem se envolver tão pessoalmente, porque acredito que cada uma tem a sua história, sua vivência, e cada uma tem alguma situação forte ou não, né, que passou. E o fato de tu estar trabalhando com aquilo e tentar se manter na linha, vamos falar, profissional, deve ser muito difícil, mas eu acredito que quando nós mulheres nos unimos para isso, parece que a gente passa um pouquinho a nossa energia boa e transmite assim, isso, eu né? acho que a primeira coisa eu tenho que estar preparada espiritualmente para recebê-las, né? Porque daí você acaba sofrendo junto, né? Porque elas chegam ainda em momentos sofridos. A trajetória foi sofrida. Então, eu não quero ficar fora daquilo, porque eu estou fazendo parte do processo. Então, por isso que eu gosto de saber da história e não tem como você não se envolver, sabe? Pelo menos para mim, não tem. Sim. Eu acabo me envolvendo, a gente acaba ficando amiga, elas mandam fotos, né, para mostrar como que está ficando. Às vezes fazem relatos assim de como aquilo está sendo importante para elas. A gente tem algumas fotos desses momentos das pessoas olhando os resultados, né, de imediato, e esse sorriso no rosto que a gente está vendo aqui e vendo você também tendo a satisfação de realizar. Né? A autoestima elevada mesmo. É bem forte, mas bem bonito. Elas resumem bem o que é o projeto. Tem alguma contraindicação? Como que você faz o processo para ver se a pessoa poderá fazer a micropigmentação paramédica completa ou tem algum momento que pode ser só parcial? Como que funciona essa parte da reconstrução?
Sim, eu tenho que, a partir do momento que elas vieram com a autorização do médico, eu já posso fazer meu procedimento. Aí, a partir disso, tem alguns medicamentos que são quimioterápicos e tal, que algumas elas não podem estar tomando mais. Então, tem um certo tempo depois que elas param de tomar para poder fazer. Isso tudo o médico relata para mim. Porque tem medicamentos que podem expulsar a tinta. Ah, ok, tem que ficar bem atento a isso. Não é simplesmente exato. só chegar e quero fazer, exatamente. Tem que ter todo um acompanhamento médico. Mas assim, quando o caso de ser total ou parcial depende de como foi a cirurgia, né? Porque cada caso é um caso, cada né? caso é um caso, tem casos de enxerto, tem casos que elas chegam para mim somente com a prótese e o enxerto, sem nada, sem mamilo, sem referência nenhuma, sabe? A não ser na outra mama. Às vezes elas estão sem as duas mamas. Sem as duas né? mamas. Se tem a outra, eu consigo ter referência. Ok. Algumas vezes já passaram, que é uma das cirurgias mais demoradas para elas fazerem, que é o enxerto do mamilo. Então, às vezes, elas chegam para mim, já é bem mais difícil esse caso. Chegar já com o mamilo enxertado e a cirurgia ter dado certo, porque às vezes ocorre de ter não aceitar, né, o enxerto. Sim, sim. Aí chegou para mim com o mamilo, aí tem a situação de fazer só a auréola. Senão eu Certo. tenho que fazer um trabalho 3D, onde eu vou dar aquela impressão de ser um trabalho que não é um trabalho, não é um mamilo, que é uma pigmentação Isso, sim, ali, né? sim. Às vezes eu tenho, elas querem passar a mão para saber se eu coloquei o mamilo ali. De tão real, né? Porque a gente está vendo ali, como mostrou as fotos ali, é impressionante esse trabalho. O objetivo é deixar o mais real possível, né? É impressionante. E se a mulher nessas condições, né, depois que perde a auréola e tudo, parece mesmo que ela vai tocar e dá a impressão de que está ali. O visual para elas é muito importante, né? Claro que não é a mesma coisa, mas assim, só de estar vendo, de ter completado todo o processo, né? Porque eu imagino passar por uma situação dessas, né? O câncer já não é uma coisa fácil de se passar. Você passa todo o processo, né? Vai ali, faz o tratamento. Então, para nós mulheres, o fato de a gente perder alguma parte da gente, do nosso corpo, vai muito mais do que a estética. Bem, exatamente. É muito além do que só, eu perdi um mamilo. Não é. A gente tem um peso maior quando se carrega uma parte do nosso corpo e parece que a gente tira por uma coisa que não foi da nossa escolha. Exatamente. Então, o fato de a gente tentar trazer essa autoestima para essa mulher, o teu trabalho, é muito maravilhoso, porque a mulher saiu dessa fase complicada da vida e pensou, não, agora eu tenho uma esperança de ter a minha autoestima ela renovada. não perdeu só a mama, ela perdeu o cabelo, ela perdeu a sobrancelha, então assim, tudo envolve. A gente hoje em dia, um cabelo que deu errado, já prejudica a nossa autoestima, então imagina tudo isso, todo esse processo. E além de todas as cirurgias que elas passam, às vezes tem que tirar a mama, tem que enxertar, colocar prótese, não dá prótese, às vezes não aceita o enxerto, não aceita a prótese. Então, enfim, eu tive vários casos assim de clientes que elas não tiveram, não aceitaram prótese nenhuma, tiveram que ficar só com enxerto, então a mama fica estranha. Como que é pra você, às vezes, ter que negar esse... porque não tem como eu fazer mesmo. Como que é pra você o fato de ter que dar uma negativa, às vezes, para cliente? Eu tive um caso até bem recente de uma menina que ela entrou em contato comigo, que ela queria muito participar do projeto, e ela descobriu há pouco tempo que teve o câncer, só que já estava bem avançada e ela já estava recém-operada, né? Só que depois disso tem que esperar quase assim, um ano e pouco, quase 2 anos, para elas chegarem até mim. Então eu tive que explicar para ela que eu queria muito ajudá-la, né, mas que não era o momento de eu entrar no processo de recuperação dela, né? Sim. Pedi para ela falar com o médico, tudo. Ela disse, eu nem tinha falado com o médico. Ela me acompanha nas redes sociais e viu que eu fazia aquele trabalho, então ela queria, de qualquer maneira, né, melhorar aquele sentimento que ela tinha. E aí eu tive que falar para ela que tinha que esperar, né? Tem que esperar aí, já faz deve ser uns 6 meses que ela falou comigo. E ainda tem um tempinho para poder... Ela disse, não, mas não se preocupe que eu vou atrás de você. Logo que eu estiver liberada, eu quero falar contigo, quero participar do teu projeto, enfim. Então, é difícil. Difícil porque eu sei que ela deve estar passando pela fase mais crítica, né? A parte de esperar também. E aí ela tem que esperar, enfim. Ela vai passar ainda por um outro processo, aí tu fica pensando tudo que ela vai passar. Gisele Lebrante hoje está falando com a gente sobre micropigmentação paramédica. Ela que é esteticista, micropigmentadora. E esse projeto, assim, simplesmente me comoveu. E eu tenho certeza que quem está aí do outro lado está
está desesperançosa, né, pós uma cirurgia, né, pós diagnóstico de câncer, depois de passar por toda essa batalha, e já pensou em o que fazer para poder melhorar e elevar a sua autoestima, pode procurar a Gisele no Instagram e no Facebook também. Gisele, pode passar os seus contatos para conhecer um pouquinho mais do teu projeto? Isso mesmo. Então, eu queria deixar claro assim que o projeto ele é voltado também para as mulheres que tiveram qualquer outro tipo de câncer. Que aí a gente trabalha também a sobrancelha, Sobrancelha, né? Que exatamente. elas perdem o pelinho e tal. Então, não somente câncer de mama, então minhas redes sociais aí estão abertas para quem quiser conhecer meu trabalho. Como você falou, Gisele Alebrandi, Facebook e o Instagram. Aí lá tem todos os meus contatos também. A minha estética, né, fica em Itapema. E aí lá eu faço atendimentos. Eu faço atendimentos também no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e aqui na cidade de Florianópolis também. Quem tiver interesse, dependendo do lugar, eu vou até você. A gente dá um jeitinho. Obrigada, tá, Gisele? Sucesso para você Obrigada cada vez a você. mais e força para atender essas mulheres. Amém. Tá bom? Obrigada. Semana que vem a gente está de volta com mais uma edição do programa às 2 da tarde. Aproveita o teu sabadão, aproveita o teu feriado, né? Hoje é dia da independência, onde quer que você vá aproveitar, em casa, com os amigos, com a família. Curta muito! Sábado que vem estamos de volta. O programa vai ficar disponível depois no YouTube, no canal da Prima TV HD. Você pode procurar também no Instagram do programa, @as2 da tarde. Beijo gostoso, um bom domingo, um bom final de semana e até mais. Tchau!